Fé, substantivo feminino. Convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita, se torna verdade. Crença, maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas, religiões. Além do significado bem definido no dicionário, as experiências humanas nos mostram a fé como algo muito mais sensorial do que palpável. Algo que vem de dentro, algo que não podemos definir, algo que podemos sentir, a fé, as dúvidas, o sobrenatural. A linha que os divide é bastante tênue. Entre a religião e a ciência, ela está ali no meio. Entre a verdade e a mentira, ela se torna absoluta. Por onde quer que andemos, a fé sempre está lá. No namoro na porta da igreja. Na bênção da mãe para o filho, nos aplausos ao pôr do sol, na garra para enfrentar a vida. Por onde a gente anda, querendo ou não, anda com fé. Fé, na história da humanidade, ela, numa visão filosófica, tem funcionado como uma forma de controle social. E isso é um aspecto positivo e um aspecto negativo ao mesmo tempo. Então, a fé faz com que as pessoas voluntariamente se adequem a regras, a composições de comportamento. Só que, estando assim adequadas, elas também se tornam alienadas. Esse é o ponto negativo. A fé faz com que as pessoas tenham uma visão limitada da realidade. E isso faz com que, já na modernidade, Marx, por exemplo, diga que a religião é o ópio do povo, impedindo que as pessoas vejam as coisas como elas realmente são. Já Agostinho dizia que a fé é o pressuposto da razão. Hoje, as principais faculdades de medicina dedicam uma disciplina específica para a fé, e as pesquisas comprovam que a espiritualidade influencia até mesmo na qualidade de vida. Os benefícios da fé são estudados principalmente no Brasil desde 1980. A própria OMS atesta que a fé influencia sim a saúde física, mental e biológica. A crença, ela diminui os riscos de diabetes, de doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiências renais, acidente vascular cerebral, né? Recupera os pacientes, inclusive com câncer. Então, esses estudos, desde a Europa, a vinda para o Brasil, religiões estimulam, sim, algo muito essencial do ser humano. O espírito de comunidade, de cooperação, de ajuda mútua. Os fiéis normalmente nunca estão sozinhos, são cercados de outras tantas pessoas com a mesma fé, e isso ajuda a superar todos os problemas da vida, ajuda muito mais fortemente a depressão e a ansiedade. Pela fé, muitas vidas são salvas. Pela fé, muitas vidas também são dizimadas. Sendo ela bênção ou maldição, apenas quem vive essa experiência pode nos contar. No nosso diário de bordo, vamos viajar por histórias de quem conhece religião e se relaciona com ela. Vamos conhecer o budista Fernando Leão. Ele e sua família trocaram o cenário agitado de São Paulo por uma vida simples no litoral de Alagoas. O budismo o fez mudar muita coisa e não foi apenas uma questão de geografia. No programa de hoje, também vamos conhecer a bruxa Tainá. Sem vassoura para voar ou varinhas especiais, ela encontrou na natureza suas forças, maiores que a intolerância. Dá tempo de entregar toda a bondade do mundo em uma só vida? Vamos deixar a espírita Rossana nos responder. Ela faz parte de um projeto de caridade que é promovido por sua comunidade religiosa, mas que tem ajudado a muitos, independentemente da religião. Quer andar com fé? Segue o bonde. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lelê, vamos lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé não
costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vamos conhecer o budista Fernando Leão. Ele e sua família trocaram o cenário agitado de São Paulo por uma vida simples no litoral de Alagoas. O budismo o fez mudar muita coisa e não foi apenas uma questão de geografia. Existe um lugar de plena paz? Enquanto vivemos, é possível acabar com o sofrimento? Há quem acredite que isso é possível. No século VI, depois de 29 anos no palácio de seu pai, o príncipe Gotama resolveu sair do palácio e, se encontrando com a pobreza do povo, decidiu largar tudo em busca da verdadeira paz em um mundo caótico. Certo dia, ele sentou debaixo de uma figueira sagrada e só sairia dali quando atingisse a iluminação total. Depois de alguns dias meditando, ele finalmente conseguiu. Isso atraiu alguns seguidores e fez com que ele virasse o líder espiritual do grupo. Gotama passa a ser chamado de Buda e sua religião como budismo. Os séculos passaram, mas os ensinamentos de Buda continuaram sendo filosofia de muitas pessoas, como Fernando Leão. Fernando morava na agitação de São Paulo e, praticando yoga, conheceu o budismo. A mudança foi radical em toda a sua vida. Saindo de São Paulo, Fernando e sua família desembarcaram nesse cenário paradisíaco. Mas não foram as belezas naturais que os atraíram até aqui. Fernando e sua família chegaram com a missão de implantar um centro budista aqui na capital alagoana. Toda a paz interior que eles carregavam dentro de si desejou se expandir e agora sim ajudar a outras pessoas. Eu e minha companheira Eliane éramos praticantes de yoga e isso nos aproximou da cultura indiana no geral. Eu costumo dizer que o budismo ele começa a fazer parte da minha vida. Enquanto pessoa, enquanto profissional, a mudança que o budismo empreende na minha vida é uma mudança radical, no sentido de raiz, né? Ela muda efetivamente a minha percepção de mundo e a percepção de mim mesmo. Toda essa mudança pode ser percebida no Centro de Estudos Budistas que Fernando é responsável. O lugar tem o objetivo de ensinar sobre a filosofia da religião e também ser um espaço para as práticas. As principais atividades do SEB são 3. O estudo de textos budistas e textos de mestres, a meditação, práticas de meditação e a prática de acumulação de mantras, que a gente chama de puja. O budismo é uma religião não teísta, ou seja, uma religião sem Deus. Por isso, a diversidade cultural e individual é uma das suas principais características. Eles acreditam que a iluminação que tanto procuram vem de dentro de cada um, e a simplicidade é o fio condutor para tudo isso. A gente vai estudando os ensinamentos, a gente vai pondo esses ensinamentos em prática e vendo que verdadeiramente eles fazem sentido. A partir do momento que a gente põe esses pensamentos, esses ensinamentos em prática e vê que eles fazem sentido, a gente começa a ter uma confiança nos ensinamentos. E a partir dessa confiança, a gente vai agindo no mundo com uma maior, com uma firmeza maior, com uma consciência maior, né, de que os ensinamentos, que no budismo a gente chama de Dharma, os ensinamentos eles podem nos sustentar numa ação lúcida no mundo. Fernando encontrou paz na vida simples. Se essa é a única fé para isso, não dá para saber. Mas é no exemplo de pessoas de fé que podemos perceber que em um mundo caótico, a paz existe. Café não costuma falhar. Café não costuma falhar. Café não costuma falhar. No programa de hoje, vamos conhecer a bruxa Tainá. Sem vassoura para voar ou varinhas especiais, ela encontrou na natureza suas forças, maiores que a intolerância. Harry Potter, Sabrina, Matilda
O mundo cinematográfico já acostumou nossos olhos a bruxos e bruxas. A magia é algo que está presente desde os filmes infantis às séries adultas. Quando nós saímos das salas de cinema, conseguimos encontrar essas pessoas dentro de algumas religiões. A Wicca é uma religião fundada pelo inglês Gerald Gardner e tem sua crença em duas divindades, o deus Cernunnos e a deusa Tríplice. Os seguidores da Wicca se denominam bruxos e acreditam na capacidade de fazer magia. O bem-estar com a natureza é algo que todo adepto da religião Wicca não abre mão. Terra, fogo, ar e água. Esses elementos são essenciais para a manipulação de energia, para assim fazer a magia acontecer. Quando olhamos para Tainá Fernandes, não imaginamos a sua ligação com o mundo mágico, mas seu próprio quarto nos dá indícios de seu caminho. Ela conheceu a religião através da internet. Conheci a religião por meio de pesquisas. Na época eu me considerava agnóstica teísta e eu estava pesquisando sobre várias religiões diferentes e eu acabei encontrando ela, mais na internet mesmo. E daí surgiu meu interesse e eu comecei a pesquisar mais. No início minha mãe estranhou um pouco, mas meu irmão também estranhou um pouco, né? Mas em geral eles são muito tranquilos em relação a isso, são muito abertos a aceitar, né? Mesmo amando os bruxos de cinema, os praticantes de magia sofrem com os preconceitos das pessoas que os julgam sem entender a crença exata da religião. Quando vem falar dos estereótipos, ou de falar sobre, mas então quer dizer que você é do mal, sei lá, trabalha com demônio, acredita em demônio, etc, etc, etc. Eu acho meio desconfortável quando eles trazem esses estereótipos de, tipo, toda pessoa que faz bruxaria é uma pessoa que, tipo, quer fazer o mal aos outros. Muitos filmes reforçam o estereótipo negativo dos praticantes das religiões neopagãs, como a Wicca, e infelizmente a sociedade enxerga essas dramaturgias como verdade. É preciso que exista uma separação do cinema com a vida real, para que se entenda a religião como ela é, uma prática que estimula o autoconhecimento, o respeito com a natureza e os animais e uma visão igualitária dos gêneros. Café não costuma falhar. Café não costuma falhar. Café não costuma falhar. Dá tempo de entregar toda a bondade do mundo em uma só vida? Vamos deixar a espírita Rosana nos responder. Ela faz parte de um projeto de caridade que é promovido por sua comunidade religiosa, mas que tem ajudado a muitos, independentemente da religião. Segundo o dicionário, caridade significa virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Essa é uma característica marcante do espiritismo. Mas como a caridade funciona na prática entre os religiosos? A prática da caridade vem do fato de aquilo que Jesus veio pregar, foi o amor. Jesus veio pregar o acolhimento, o desprendimento, o amor, a inclusão e a pureza de alma, a pureza, a simplicidade. Ele veio chamar naquele tempo a atenção exatamente para o oposto do que se conhecia como realeza, como poder. Então esperava-se o Messias, esperava-se aquele que viria salvar o seu povo, porém ele veio exatamente no formato oposto àquilo que se conhecia como rei, como poderoso. Veio sem armas, sem violência e veio falar aos simples. Veio falar aqueles da população que eram os invisíveis da época. Muitos têm ido de porta em porta pedir doação de 1 quilo de alimento para ajudar os mais afetados pela crise econômica que se agravou com o novo coronavírus. Ansiedade, relações conturbadas e outras situações que causam instabilidade emocional fazem muitas pessoas recorrerem ao espiritismo. Buscar ajuda para si também é uma forma de caridade. O Núcleo Fraterno Bezerra de Menezes faz, como algumas outras instituições espíritas, um trabalho chamado Campanha do Quilo. Campanha do Quilo. Na realidade, esse trabalho consiste em ir às casas, pedir alguma doação, alimentos, roupas, mas principalmente alimentos, para levar à Casa do Quilo, que é uma instituição que tem inscritas diversas famílias. Essa instituição, então, recebe doações
para ofertar a essas famílias carentes. Acolher sem olhar a quem é rotina entre os membros do núcleo fraterno que Rosana frequenta e nos demais, espalhados pelo mundo afora. A maioria das vezes a gente procura a casa espírita pela dor, como se diz, né? Algum problema, uns por perda de entes queridos, outros porque estão passando situações difíceis, alguns procuram para se espiritualizar, mas a maioria vem porque tem algum tipo de dor ou sofrimento. No momento que a gente começa a doar, a mudar o foco para doar, as coisas vão se modificando. A primeira coisa é que a nossa percepção a respeito daquilo que estávamos passando já vai se modificando. E essa percepção vai levar a uma mudança de postura que vai facilitar o trabalho da espiritualidade no auxílio daquilo que nós estamos vivendo e também vai nos capacitar, vai nos colocar em estado de não só captar, receber melhor aquelas orientações da espiritualidade que nos chegam, como temos então a mente limpa, aberta, até para ver soluções melhores. Esse é um impacto indefinível. De quem recebe, é algo que também é emocionante, até porque muitas pessoas que já perderam a esperança, que não tinham mais fé na humanidade, na fé em Deus, percebem-se amadas, recuperam essa fé e recobram forças para continuar lutando, seguindo nas suas provas. Se solidarizar com o outro e praticar o autocuidado são atitudes de caridade que precisam ser inseridas para além das fronteiras religiosas, principalmente nesse cenário pandêmico em que todos estão sendo afetados economicamente, socialmente e emocionalmente. A acolhida que a gente recebe na casa espírita é de uma caridade extraordinária. Você é acolhido, e essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na doutrina, é que você entra numa casa espírita, seja ela qual for, você é imediatamente acolhido de uma forma igual, fraterna. Ninguém quer saber quem você é. Você entra, já é um boa noite, seja bem-vindo. Isso é algo que sempre me encantou na doutrina. Qualquer casa espírita, qualquer um que quiser fazer essa experiência, chegue e ali é bem recebido. Viver é acalentar sonhos e esperanças. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz, fazendo da fé a nossa inspiração maior. Mário Quintana. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lele, vamos lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Meninha.